Nós estamos debatendo a questão do IPTU e faz parte de um debate democrático, opiniões divergentes. A população é super bem-vinda a essa casa, mas nós temos também que preservar o direito de cada um manifestar a sua opinião, e tanto dos que estão presentes, que durante tanto tempo tiveram a oportunidade de se manifestar, e se manifestaram em redes sociais, em reuniões com a população, como também dos nobres vereadores que têm um entendimento contrário. Eu acho que faz parte do processo democrático, isso é livre, e nós temos que respeitar e ouvir a manifestação de todos aqui. Eu gostaria de fazer um apanhado sobre a questão da correção da planta genérica. E espero vou tentar conseguir ser claro ao final, e como vocês estão tentando colocar o que está sendo votado aqui. No primeiro semestre desse ano, o nosso prefeito encaminhou um projeto a essa casa de correção da planta genérica de valores do município. Puder baixar um pouquinho o microfone, está dando reverberação em microfonia aqui. O prefeito apresentou, a planta genérica de valores de forma a ser corrigida. A planta genérica é um documento que ela corrige os valores venais do metro quadrado no município. Considerando que o IPTU é baseado com base no valor venal, quando há a correção desses valores para patamares muito altos, obviamente o valor do imposto a ser pago ele acompanha. O projeto inicial do prefeito, como discutido com todos os vereadores em reuniões aqui, e dito pelo próprio prefeito, em alguns pontos, em alguns imóveis, as correções extrapolariam talvez 200%, 300%, 400%. Isso não é aumento geral, era pontual em alguns imóveis, isso foi dito pelo prefeito, não há como negar, não sei nem por que foi tentado negar isso lá atrás. No decorrer do processo, como o doutor Edson bem colocou, o prefeito ouviu, acredito que algumas ponderações de alguns vereadores da comunidade, e entendeu por bem colocar um limitador de 30% para o aumento de IPTU. Né? Então, todos aqui são testemunhas de todas as fases desses projetos, das reuniões que houve na Câmara com a manifestação de todos os vereadores. Então, o que está sendo votado aqui hoje não é o projeto inicial do prefeito, que previa aumento de 300% até 400%. Está sendo votado a correção da planta genérica e, quando houver o aumento do IPTU num patamar que supere 30%, vai limitar os 30% para quem tem imóvel construído, e para quem tem terreno sem edificação seria 50%. Pacífico quanto a isso, né, gente? É isso que está sendo votado aqui. Então, para a gente partir daqui e discutir. Primeira questão. Eu entendo que colocar um limitador de forma genérica, como esse sendo de 30%, para toda a cidade, para todos os bairros, é uma técnica jurídica que não atende o princípio constitucional da igualdade nem da isonomia. Porque você iguala desiguais e você trata desiguais de forma igual. E isso não é assim que se cumpre o princípio constitucional da igualdade e da isonomia. Porque 30% de limite no aumento do IPTU de uma pessoa que tem uma renda de um salário mínimo é totalmente diferente de 30% no aumento de IPTU de uma pessoa que ganha 10, 15, 20 ou 30 mil reais. Ok? Então, pela ótica da constitucionalidade, eu entendo que a emenda feita pelo próprio prefeito, ela não atende os requisitos constitucionais. Nós não estamos discutindo aqui a administração da cidade como um todo. É muito difícil administrar uma cidade. O Saulo, assim como outros governantes, tem dificuldade em gerir o orçamento. O cobertor é curto, como a gente diz, né? E a prefeitura busca aferir recursos para conseguir implementar as políticas públicas. Todavia, eu entendo que chegou a hora da gente partir para uma outra discussão que o doutor Edson defendeu com brilhantismo na semana passada aqui. Nós precisamos rediscutir o Pacto Federativo, gente. O que é o Pacto Federativo? A forma de distribuição de renda do governo federal e de recursos do governo federal. Porque o governo federal retém a maioria dos impostos recolhidos no Brasil. Nós, cidadãos, nós pagamos imposto de renda e uma série de recursos que são de ordem federal. Quem administra é o governo federal. E ao invés de fazer uma distribuição igualitária desses recursos, de acordo com a necessidade e demanda da população, o que ele faz? Ele retém boa parte desses recursos e distribui por meio de emendas parlamentares. Então, a forma do governo manter o domínio sobre a Câmara, sobre o Senado e em todos os órgãos parlamentares é distribuindo emendas. Então, você fica na mão de uma questão política, tem um deputado ou alguém que queira apresentar uma emenda para determinado assunto naquela cidade para que haja liberação de verba do governo federal
para aquela, que nem houve a verba da liberação da deputada Aline Corrêa para a questão da Estrada dos Pires. A forma não deve ser essa. Claro que é louvável os deputados que fazem a liberação dos valores, das emendas, indicam, mas o sistema está errado. Esse valor tem que ser distribuído de forma igualitária. Se nós levantarmos essa bandeira e defendermos isso, eu tenho certeza que nós não precisaremos estar aqui discutindo majoração de imposto para a população. Porque nós já temos uma carga tributária violenta no nosso país. Violenta sobre todos nós. Acho que foi o doutor Edson que colocou na última reunião. Nós pagamos imposto da Suíça e temos um atendimento de um país de terceiro mundo. E a gente recolhe muito imposto, a gente trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. E agora nós vamos discutir a majoração demasiada do aumento do IPTU. Eu entendo que também não é o caso, não é o momento. Já existe uma correção do IPTU que é vinculado pela inflação, né, e também não pode superar, na nossa opinião, o ganho real promovido pelo aumento do salário mínimo da população. Esse tem que ser o limitador do IPTU. Né? O fato de os imóveis... O fato de haver uma valorização imobiliária é fato na nossa cidade, né, sem ser redundante. Todo mundo sabe que houve uma valorização. Só que essa valorização, ela só importa a quem trabalha com comercialização de imóveis. Porque quem vive na sua residência... Peraí. Quem é morador e vive na sua residência... Não importa que ontem seu imóvel valia 10 e agora passa alguém dizendo que seu imóvel vale 2 milhões. Não importa, eu continuo usando ele para o mesmo fim, eu não quero vender ele e o meu salário continua sendo o mesmo. Então como é que eu vou vincular o aumento do IPTU, que é o que sai do meu bolso, com uma questão de uma valorização imobiliária? Né? Precisamos desvincular esses conceitos. Ninguém aqui está dizendo que a prefeitura não precisa de verba para administrar, a prefeitura precisa sim, senão não tem como implementar política pública. Né? Nós precisamos defender isso com consciência. Olha, muitas vezes vai ter reajuste de IPTU, reajuste de tarifa, para que os serviços, para que haja manutenção dos serviços e até ampliação do atendimento. Agora, nos patamares propostos, pode gerar uma incorreção, e principalmente fere o princípio da igualdade e da isonomia. Então, esse seria um segundo argumento. Né? O terceiro argumento é técnico. Tá? Eu sei que talvez seja um pouco chato falar isso, mas a elaboração da planta genérica pela comissão que a fez, é uma comissão, nós conhecemos as pessoas, uma comissão competente, eles estiveram aqui em uma reunião no dia 4 de junho e foram amplamente questionados sobre os critérios. Não foi incluído no cálculo do valor venal do imóvel a idade das construções. É padrão que se inclua a idade das construções para cálculo do valor venal. Na comissão, especificamente quanto às edificações, não houve o cômputo do fator idade. E também, quando questionado, sobre o doutor Edson colocou no parecer, quando foram questionados a comissão, olha, vocês estão fazendo essa atualização com base em especulação. Vocês não têm nada que comprovem que teve esse boom imobiliário. A comissão respondeu prontamente e disse, não, foram feitos com base em operações de compra e venda realizadas. Gente, o conceito de valor venal, ele é esse, é valor de mercado, tudo bem? O valor venal deve coincidir com o valor de mercado de cada imóvel. Isso é uma discussão. A outra coisa é se o IPTU vai corrigir ou não. Mas quando houve essa discussão que foi dito, olha, vocês fizeram essa correção com base em especulação, disseram, não, foi feito com base em operações de compra e venda realizadas. E na sequência nós questionamos, ok, quantas operações de compra e venda realizadas? E a comissão não respondeu, não soube dizer, e falou, olha, nós não temos esses números. Olha, se respondesse que tinha feito com base em uma, eu estava satisfeito, porque teria lastro documental para esse aumento. Né? Essa valorização sem um lastro documental gera até uma insegurança jurídica para a própria aprovação da planta de genérica de valores e provavelmente pode ser questionada na justiça, e eu sei que você tem se preocupado muito com isso também, Lucas. Então, num modo geral, trazendo todos esses argumentos, eu volto a dizer, eu não sou contra a administração pública, não sou contra que a administração pública tenha um reajuste nas tarifas, nos impostos, para que possa melhor gerir a cidade. O que nós não podemos fazer é tratar essa discussão de forma atropelada, de modo a gerar um aumento exorbitante no IPTU da população, que não é mais os 300%, vamos deixar isso claro, mas esse limitador colocado de 30%, na minha ótica, ele é inconstitucional e, em muitos casos, não vai observar o princípio da isonomia e vai causar grandes transtornos à população, especialmente de baixa renda. Muito obrigado, presidente. Não havendo mais vereadores, solicito a chamada nominal de votação. Wilson de Vasconcelos Veiga. Pela aprovação.
Jair Bonilha Gatamorto. Pela rejeição. Almir Bueno do Prado. Almir Bueno do Prado. Pela aprovação. Francisco Carlos Avanço. Pela aprovação. Cisne Luciano Gonçalves. Pela aprovação. Jorge Jesus Silva. Jorge Jesus Silva. Pela rejeição. Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela rejeição. Daniel da Rocha Martini. Pela rejeição. Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo. Pela rejeição. Fabiano Batista de Lima. Pela rejeição. Paulo Fernando Serrano Catapreta. Pela rejeição. Edson Bento Leite. Pela aprovação. Rodrigo Parra. Pela aprovação. Josué Luiz Oliveira. Pela aprovação. José Carlos Machado. Pela aprovação. Lucas de Oliveira Cardoso. Pela aprovação. Emil Ono. Pela aprovação. Pela aprovação. Aprovado em primeira discussão. A segunda discussão.